Olá, pessoal, bom dia para vocês. São 7 horas em ponto da manhã. Hoje é dia 17 de setembro de 2025, quarta-feira, e nós estamos começando agora a edição deste meio de semana do Desperta. E olha, gente, que noite terrível que foi a noite passada. Aliás, que dia. Vai entrar para a história como o dia em que os picaretas tomaram conta da República definitivamente. Aconteceu de tudo lá em Brasília, né? Olha, Eduardo Bolsonaro, aquele deputado antipatriota, né, aquele lesa-pátria, que está lá nos Estados Unidos fazendo campanha contra o Brasil, foi indicado líder da minoria, numa indicação muito estranha, patrocinada pelo PL, que é o partido da quadrilha golpista, como todo mundo sabe. Ao mesmo tempo, a Câmara dos Deputados, ontem, num esforço hercúleo para juntar quórum, conseguiu aprovar a PEC da blindagem em 2 turnos. A votação só não terminou ainda porque faltam 2 destaques que devem ser votados agora na quarta-feira. E o pior, hein? Essa PEC foi aprovada, inclusive, com 12 votos do PT, tá? Proselitismo é excelente, mas na hora H a coisa desanda, né? Como se vê aí. Tá? É claro que não é culpa do PT sozinho, mas é indiscutível, né, que votos em uma emenda que tem por objetivo, aliás, uma emenda não, um conjunto de emendas que tem por objetivo blindar bandidos com mandato parlamentar é um absurdo, isso não deveria acontecer, né? Enfim, é um dia, aliás, foram 10 votos aqui, né? Não foram 12, foram 10 votos. Isso tudo só acontece em país que não é sério, não é possível, né? Mas aconteceu ontem em Brasília. E vai ser pior porque hoje nós temos a anistia, talvez entrando na pauta aí. Dizem as más línguas que os votos do PT foram dados num acordo para não aprovar a anistia. E ainda assim, se for isso, vai sair muito cara a rejeição dessa proposta de anistia do Bolsonaro, que por inconstitucional pode ser brecada, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Então é isso. Só para que você tenha uma ideia da dimensão do estrago, o projeto de lei do imposto de renda, né, que vai isentar quem ganha até R$5.000 de pagamento de imposto de renda, esqueceram ontem na pauta. Assim como esqueceram também aquele projeto que visa diminuir a conta de luz para 60 milhões de brasileiros. Quer dizer, é um congresso vigarista, um congresso de picaretas, e eles ontem ganharam o jogo, né? E demonstraram que não estão brincando com o poder. O poder serve para quê? Para proteger essa gente. E hoje nós vamos mostrar como é que aconteceu esse processo todo, tá bom? Como vocês podem ver, é um dia que começa com um humor muito ruim no Brasil, o Brasil que a cada legislatura fica pior, né? O Brasil que a cada legislatura fica pior. Só para lembrar uma frase de Lula, 40 anos atrás, 300 picaretas, vai longe o tempo em que eram só 300, né? Pelo placar de ontem são pelo menos 344. É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje, tá bom? Desculpe aqui o baixo astral, mas é muito difícil a gente acordar e achar que está tudo certo num país em que isso tudo está acontecendo, tá? Principalmente essa afronta, né? Além da construção desse paradigma de impunidade dessa PEC da blindagem, essa história de nomear um sujeito com a vileza de um Eduardo Bolsonaro, líder do grupo minoritário no Congresso, ou seja, daquele grupo que se opõe ao governo federal, e esse grupo terá como o seu grande representante um deputado que está faltando sistematicamente as sessões, que marcou pela última vez o ponto na Câmara no mês de março, no começo do mês de março, e se escafedeu para os Estados Unidos, onde faz essa campanha abjeta contra o Estado brasileiro e contra a população brasileira. Olha, o Eduardo Bolsonaro foi uma espécie enfim, foi plantado em São Paulo pelo Bolsonaro, pelo pai, para se eleger por aqui. Ele tem vínculo nenhum com São Paulo. Ainda assim, fez a maior votação entre todos os candidatos do Brasil. Por quê? Porque estava ali cacifado pelo pai, né? O eleitor paulista deve estar muito arrependido da escolha que fez, sabe? E se não está muito arrependido, é porque é sócio do Trambique. Então vamos lá? Deixa eu chamar meu querido amigo Alex aqui. Bom dia, Alex. Bom dia, Panunzio. O Alex hoje está preocupadão, gente. Por quê? Porque vai ter River Plate diante do Palmeiras, lá na Argentina. Não é isso, Alex? Isso mesmo, Panunzio. Bom dia, primeiramente, comunidade. Bom dia, Panunzio. Hoje é um dia muito importante para a história do futebol brasileiro. História, que nem diz o Eduardo Moreira.
Eu tô sendo tô aumentando um pouco só pra dar aquela emoção de um palmeirense, mas é brincadeiras à parte. Hoje, 9h30, teremos o jogo entre Palmeiras e River Plate lá no MAS Monumental. Lembrando que o estádio passou por uma reforma e vai contar com mais de 82 mil torcedores argentinos, então vai ser uma pedreira aí pela frente. Lembrando que o Palmeiras em 2020 enfrentou o River Plate lá na Argentina, lá naquela época da pandemia e tudo. O Palmeiras ganhou de 3-0 lá. E aqui perdeu de 2-0. Foi um jogo que eu tava voltando da faculdade, fiquei muito em choque, fiquei muito atento à situação, porém hoje, tomara que se repita aquele placar de 3-0, porém vai ser uma pressão enorme. A gente tem que aproveitar para que o time do River Plate não tá 100% encaixado e tentar uma vitória fora de casa para trazer essa classificação aqui no Allianz Parque, Panuso. Se prevalecer a tradição, né? Porque aí nesse duelo Palmeiras e River Plate, quem está jogando em casa sempre perde. É o que tem acontecido nos últimos jogos, né? Isso. Então, torcer para que hoje o Palmeiras consiga passar por ele, né? Mas como diz aqui o Alex, não vai ser fácil. E o que mais que nós temos? Alex, deixa eu te fazer uma pergunta. Que história é essa que tem infiltração do... Eu sei que isso não é novidade, tá bom? Mas agora surgiu a informação de que um dos lavadores de dinheiro do PCC emprestou, cedeu, alugou, não sei, um imóvel para os jogadores, para alguns jogadores do Corinthians usarem. O que é isso? Que diabo de coisa que tem a ver com o PCC com o Corinthians? Então, Panuso, o Ministério Público aqui de São Paulo está apurando se o Corinthians utilizou o imóvel do traficante vulgo alemão, que ele tem ligação com o PCC aqui na zona leste da capital. O que acontece, Panuso? O Corinthians utilizava o imóvel desse traficante para aluguel dos seus jogadores. Entre eles está o Rodrigo Garro, o Fausto Vera, que não está mais no clube e está atuando no Atlético Mineiro, e recentemente o Thales Magno. Lembrando que eles não são suspeitos, mas o Ministério Público, o promotor quer que eles sejam testemunhas sobre o ocorrido e o que é o promotor Cássio Roberto Concerino, para se manifestarem como testemunhas. Então, Panuso, o Corinthians também afirmou que está à disposição da justiça para colaborar com a situação. Então, o clube utilizava apenas o imóvel desse traficante alemão para aluguel dos seus jogadores. Então, o Ministério Público quer entender um pouco mais dessa situação envolvendo o clube paulista, Panuso. Isso, o aluguel se fala é moradia, né? Eles viviam lá nesse imóvel, é isso? Isso, lembrando que né? Os jogadores, quando são contratados, a maioria não tem uma casa fixa, eles alugam um imóvel para passar o contrato assim. Então era essa intermediação entre o Corinthians e esse traficante que o Ministério Público quer apurar um pouco mais sobre o caso e entender o que acontecia, Panuso. Pois é, gente, olha aí, o futebol é igual a tudo na sociedade, está sujeito também a todo tipo de influência, né, nefasta que acontece. E é bom lembrar que o Gritzbach, que foi aquele sujeito que foi morto lá no aeroporto de Cumbica, também tinha ligações aí, né, indiretas que fossem, com uma empresa que fazia assessoramento esportivo no Corinthians. O nome da empresa é UJ Football Talent, né? Sim. Então é a segunda vez e começa a pipocar, né? E aí a gente vê, olha, as coisas que estão acontecendo com um olhar de incredulidade, né? Porque quando a gente vê o PCC atuando como máfia, agora já não se fala mais em crime organizado, se fala como máfia mesmo, porque né, foram 2 execuções cinematográficas aí, essa que aconteceu no fim do ano passado, lá no aeroporto de Cumbica, e agora o assassinato do Dr. Rui, que foi delegado-geral de polícia lá na Praia Grande, né? Foram cenas de filme de gangster, né? E a gente viu, olha, só para lembrar, hein, gente, vocês viram nas imagens, né, do assassinato do delegado Rui, a ação daqueles homens que pareciam ser muito experimentados com o uso de armas. Só para lembrar, o Gritzbach, né, que morreu no ano passado, quem o matou, os acusados, são 12 policiais militares. 12 policiais militares. Então, quando a gente fala de infiltração, de infiltração do PCC, nós estamos falando de infiltração em todos os sentidos, não é só nos clubes de futebol não, tá? Estamos falando também na instituição que deveria combater o crime organizado, que é a Polícia Militar, não é isso, Alex? Isso mesmo, lembrando, Panuso, que o José Carlos Gonçalves, que tem esse vulgo alemão, ele está sendo investigado desde 2020 pela Polícia
pela Polícia Federal pela Operação Rei do Crime, porque ele tem a suspeita de lavagem de dinheiro para o primeiro comando da capital, que é o PCC. Então, tudo essas investigações para apontar tudo atrelado a ele, e vamos apurar e verificar as próximas informações sobre esse caso, Panuso. Beleza, maravilha, Alex. Obrigado, viu? Estamos bem informados. Gente, são 7h10. Vamos aqui para a previsão do tempo. Logo, logo eu vou ler as manchetes para vocês. Vou começar hoje aqui pela foto do satélite. Vocês veem que, olha, aqui embaixo, ó, no canto direito, tem esse monstrengo aqui, que é um centro de baixa pressão, que está gerando tempo ruim com reflexo aqui no Brasil. Por isso aqui, olha, nessa região aqui, entre a área de baixa pressão e a área de alta pressão, vai chover hoje, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui no mapa ilustrado como é que vai se dar a interferência dessa frente fria aqui na nossa região. Olha, no sudeste nós vamos ter chuvas aqui em São Paulo, né? Chuvas de tempestade entre São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas e o estado do Rio de Janeiro, especialmente na região da Serra da Mantiqueira. Então, essa região toda está sujeita a chuvas hoje. E está vindo aí uma frente quente, né? Uma massa de ar quente que vai aumentar a temperatura nos próximos dias. Só lembrando, o inverno termina oficialmente na segunda-feira, dia 22. Aí nós vamos entrar na primavera, e a primavera já começa quente esse ano. O que não significa necessariamente que nós vamos ter um verão quente, porque nós estamos, segundo os climatologistas, em ano de laninha, né? E aqui na região norte do Brasil nós temos um outro alerta de tempestade envolvendo todo o estado do Amazonas, nortão do Mato Grosso, Rondônia e o Acre. Vai chover, chuvarada nessa região aí, alimentando também as nascentes dos rios da calha sul do Amazonas, que andaram com seu nível muito baixo, né? E deixa eu só dar uma olhadinha aqui na temperatura para vocês, para que a gente saiba o que vai acontecer, o que está acontecendo nessa região que está mais sujeita à instabilidade. Só deixar aqui formar a página do mapa do Instituto Nacional de Meteorologia, porque aí eu posso ver para vocês aqui as temperaturas direitinho das capitais. Pronto, está pronta aqui a página. Deixa eu levar aqui. Olha, o sul do país está sem chuva, essa faixa inteira aqui, olha, que começa lá no Rio Grande do Sul e termina no Rio Grande do Norte, né? É uma zona hoje onde a chuva não deve acontecer. Então nós vamos ter, olha, tivemos 17 lá em Porto Alegre de madrugada, com máxima de 26, em Florianópolis de 14 a 21, em Curitiba de 13 a 22, em São Paulo de 14 a 24, no Rio de Janeiro de 17 a 27, ainda fresco para os cariocas, né? Lá em Vitória de 18 a 28, em Belo Horizonte de 15 a 29, toda essa região aqui sem chuva, tá? Lá em Campo Grande de 20 a 37, aqui começa o calorão, né? Em Goiânia de 23 a temperatura, 23 graus de madrugada. A máxima hoje aqui em São Paulo vai a 24, hein? Então, em Goiânia nós tivemos mínima de 23 durante a madrugada e a temperatura vai a 35, né? O calorão voltando abrasador. E em Brasília, seca brava e 31 graus de máxima, com uma madrugada fresquinha de 20 graus. Então, no restante do país, o de sempre, sem novidade, por isso eu vou dispensar aqui a leitura das temperaturas médias, tá bom? Vamos para as manchetes, então. Vou mostrar para vocês a capa do ICL Notícias de hoje. Olha só que bela manchete o Chico Alves preparou para a gente aqui, olha, Congresso da Vergonha, né? Poderia ter sido também Congresso sem vergonha, porque o que aconteceu ontem foi uma ação desavergonhada, né, de um presidente tímido, sem força nenhuma, que está aí sendo levado, né, pelo caudal de opiniões do grupo mais venal da política brasileira, que é o Centrão misturado com a extrema-direita, né? Aliás, eles se confundem muito, né? Mas durante a madrugada foi um show de horrores lá no Congresso em Brasília, né? Foi preciso muito esforço para conseguir os votos necessários para aprovação dessa PEC da vergonha, né? A PEC da impunidade. E daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar essa PEC, tá bom? Por enquanto vou ficar aqui com a leitura da manchete, né? O Hugo Mota, inclusive, permitiu a votação remota porque não havia gente para aprovar. No final das contas, reuniram o número necessário para aprovar e a PEC foi aprovada, restando só 2 destaques para votar, que é uma questão burocrática, né? A segunda manchete em destaque aqui no site do ICL nos dá conta de outro absurdo completo, que é essa história de o PL anunciar o Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, o traidor da pátria, como líder da minoria
Para quê? Para tentar salvar o mandato desse delinquente que está lá nos Estados Unidos detratando o Brasil, né? Isso faria com que ele, em tese, pelo menos, não fosse obrigado, né, a frequentar sessões, porque o líder tem algumas concessões, por decisão da maioria da mesa diretora, concessões que não estão nem no regimento interno da Câmara, nem na Constituição. Por quê? Porque o artigo 55 da Constituição diz que o deputado que faltar a 1/3 das sessões perde o mandato. Não estabelece nenhuma exceção. Mas os líderes são entendidos como pessoas que têm funções ou encargos de representação, e aí a justificativa das faltas é feita de maneira automática, portanto eles não podem ser punidos. Mas isso ainda vai longe, tá? Não é tranquilo, não é pacífico. Tanto que o próprio Mota, que afinal de contas dele não se espera nada, mas ele disse ontem que vamos analisar, né? Vai ver como é que é essa história dessa indicação, tá bom? Bom, o Bolsonaro ontem passou mal, teve uma crise de soluço, dizem os filhos que chegou ao hospital, deve estar com pressão baixa e foi internado lá. Chamaram a equipe médica daqui de São Paulo, a equipe médica da USP foi lá para Brasília, daí a nossa manchete, a equipe médica do Hospital das Clínicas da USP vai para Brasília avaliar o Bolsonaro, né? Ele passou a noite internado sob forte escolta policial e sem direito ao celular, tá? Sem direito ao celular. Então essa foi a nossa segunda manchete. Gente, foi uma madrugada horrível, fala sério, hein? Olha, outros destaques aqui no site do ICL, eu vou falar aqui, olha, o Sensacionalista já começou aqui, né? O ICL agora tem o privilégio de publicar as tiradas de humor do Sensacionalista, e aqui está a manchete do Sensacionalista. Bolsonaro deposita esperanças na votação da anistia. Vou torcer feito um condenado. Você pode ler isso aqui no site do ICL Notícias, tá bom? E os juristas alertando aqui, como último destaque, que a PEC da blindagem é inconstitucional. Será que vai adiantar alguma coisa? Mais uma vez o Congresso afrontando o Supremo Tribunal Federal, e é por aí que a gente vai começar a ver as coisas que aconteceram ontem. A primeira notícia equivale à nossa primeira manchete, Congresso da Vergonha, Congresso sem vergonha, como você quiser ler isso. Eu vou ler aqui para vocês. A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno o texto base da proposta de emenda à Constituição que prevê autorização da Câmara ou do Senado para o Supremo Tribunal Federal processar deputado ou senador, a chamada PEC da impunidade. Foram 344 votos a favor e 133 contra o texto em segundo turno. Para concluir a votação, os deputados ainda precisam analisar 2 destaques que podem alterar alguns pontos da proposta. Votação ocorrerá em uma outra sessão, em data ainda a ser definida, mas pode ser hoje, tá? Pode ser hoje ainda. No começo da madrugada dessa quarta-feira, o plenário rejeitou por insuficiência de quórum a exigência de votação secreta para a Câmara ou Senado decidirem se o parlamentar pode ser processado criminalmente pelo Supremo. Foram apenas 296 votos a favor do voto secreto, quando o mínimo para manter a regra é de 308 votos. Portanto, pelo menos isso não passou, né? E por uma diferença muito pequena, só 12 votos faltaram, para vocês terem ideia do que o Congresso está aprontando, né? O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, deu argumentos contra o voto secreto, como a falta de transparência, a dificuldade do eleitor saber como pensa seu representante, menos responsabilidade do parlamentar e incentivo à corrupção. Qual a vergonha de apresentar o seu voto? Qual a vergonha de defender a sua posição, de atuar como representante se o voto é sigiloso? Questionou ele, né? E logo após a votação do destaque, a sessão do plenário foi encerrada. Esse aqui é o relator, tá? Lendo aqui essa proposta indecorosa que passou ontem, né? Tornando muito mais difícil para o Congresso processar um parlamentar. Antes de dizer exatamente o que muda, eu quero mostrar para vocês como é que foi o encaminhamento dessa proposta ontem lá no Congresso. A questão do sigilo foi a que calou mais fundo, né? Essa que não teve os votos suficientes para se fazer aprovar. Mas eu quero mostrar para vocês um dos discursos contrários à proposta, justamente do deputado Glauber Braga, que para chamar a atenção do plenário para o absurdo que estava sendo proposto ali no pacote desse relator, do deputado Cajado, ele criou um estratagema, foi para a tribuna com pano preto. Olha só o que fez o Glauber Braga ontem. Roda para nós, Alex, por favor. Eu não quero desrespeitar o regimento,
Então eu pergunto ao senhor, eu posso fazer um discurso com a minha cara coberta aqui para o conjunto dos parlamentares desse plenário? É possível, presidente, que eu faça um discurso com a minha cara coberta enquanto falo? É contra o regimento eu fazer isso, presidente? Glauber, segundo a orientação aqui da equipe, isso é contra o regimento. Presidente, então eu pergunto, é contra o regimento subir à tribuna e fazer um discurso com a cara tapada, como deputado secreto? Mas não é contra o regimento, não é contra a Constituição, não é contra a legislação votar secretamente. Se um deputado cometeu um estupro, não é contra o regimento e contra a Constituição votar secretamente. Se um deputado foi pego em flagrante cometendo um homicídio. É duro, né? Felizmente não passou, não tiveram cara de pau suficiente para aprovar isso que o Glauber tentou evitar ontem, porque é um absurdo mesmo. Se o regimento não permite ao parlamentar ocultar o rosto por trás de um pano preto, por que o eleitor pode não saber do que o seu próprio parlamentar fez de maneira secreta lá na sessão, né? Agora vamos mostrar aqui pela direita, né, alguns encaminhamentos, começando pela deputada Bia Kicis, bolsonarista raiz, que explicou que a perspectiva deles era aumentar ainda mais a impunidade, era blindar mesmo, fazer uma couraça ali de tungstênio em volta dos parlamentares para que a justiça não os alcance. E quando a gente está falando isso, nós estamos dizendo de gente que está usando, né, a sua prerrogativa para afrontar a lei, como você vai ver daqui a pouco. Por enquanto, vamos ficar com o encaminhamento que a Bia Kicis deu ontem, justificando o seu desejo de aumentar ainda mais a blindagem contra o processo dos picaretas do Congresso. Roda para nós, por favor. O que nós queríamos com esse resgate das nossas prerrogativas é que realmente o parlamento fosse respeitado, que fosse colocado na PEC, que as nossas palavras, opiniões, em qualquer meio, inclusive digital, na internet, não pudessem ser violados. Então o texto está contrário, muito aquém do que a gente entende que deveria ser. Mas nós vamos orientar contra a retirada de pauta, porque pelo menos já se garante minimamente as nossas prerrogativas, minimamente. Prerrogativa, deputada Bia Kicis, para espalhar fake news e mentir publicamente. É isso que vocês querem, né? E é isso também que denunciou a deputada Thalíria Petroni, do PSOL, que ao encaminhar lá a votação, perguntou, mas gente, e cadê o restante da pauta que interessa? Onde é que está a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil? Onde é que está o projeto que vai isentar, que vai reduzir a tarifa de energia elétrica de 60 milhões de brasileiros pobres? Vamos lá, com a deputada Thalíria Petroni agora. Alex. Isso não pode significar a noção que querem colocar na Constituição de que o parlamentar pode tudo, inclusive cometer crimes de ódio, crimes contra a vida, e só serem processados criminalmente com autorização dos próprios parlamentares, numa lógica corporativista que não interessa à democracia. Nossa federação, presidente, quer avançar com as agendas que o Brasil precisa. E eu pergunto para Vossa Excelência, quando nós vamos votar aqui o mérito da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, beneficiando 20 milhões de brasileiros? Vamos votar logo o MP, que garante que 60 milhões de brasileiros possam ter a sua conta de luz mais barata? Não, essa PEC não é a agenda que o Brasil precisa, nem que a democracia precisa. Pois é, o pessoal estava tiririca da vida ontem, né, com essa proposta aí. Vamos ouvir agora a deputada Fernanda Melchiona falando quem é que busca proteção desse artifício aprovado ontem pelo Congresso. Mostra para nós, Alex, por favor. É a unidade entre golpistas e corruptos. Golpistas que querem se vingar do Supremo Tribunal Federal pelas corretas decisões que vem tomando, em sentenciar aqueles que estiveram diretamente envolvidos na trama golpista, mas também entre corruptos que temem as sanções que estão por vir,
teve um deputado que teve a coragem de subir à tribuna para dizer que não tem deputado nenhum sendo investigado por crime de corrupção, que seria tudo uma perseguição aos supostos patriotas, aos bolsonaristas. Não, senhor. Há alguns bons deputados que estão envolvidos sim em escândalos de corrupção, inclusive o do orçamento secreto. Talvez seja por isso que uma PEC como essa tenha tanto apelo, porque daí você constrói uma blindagem contra aqueles que atentam contra a democracia, mas também contra aqueles que atentam contra o orçamento público. Olha, só para não dizer, não nos acusarem de estar generalizando suspeitas, tem deputados no centro político brasileiro, no centro genuíno, que ficaram até ofendidos com uma proposta como essa para proteger bandidos, né? Vou citar aqui o caso do deputado Luiz Carlos Rauli, que é do Podemos e foi uma pessoa que se opôs durante todos os governos do Lula, esteve na oposição e ontem ele fez uma fala, que é uma fala referencial de alguém que está ali misturado com o centro político brasileiro, mas não quer ser confundido com os picaretas do Congresso. Roda para nós, Alex, por favor. Fui oposição ao governo Lula 1, 2, Dilma 1 e 2 e liderei o impeachment contra a presidente Dilma e nunca precisei de nenhuma lei de prerrogativa para o exercício do meu mandato. Sempre fui um parlamentar autêntico, um verdadeiro brasileiro na defesa do interesse público. Nunca precisei da proteção da lei mais do que o cidadão tem. Por isso eu estou contra qualquer privilégio, qualquer prerrogativa que o parlamentar honesto não precisa. Um parlamentar honesto não precisa da proteção de uma lei espúria que dá a ele poderes que não são concedidos jamais ao cidadão comum, né? E que poderes são esses? O poder de mentir, o poder de ludibriar o eleitor, o poder de espalhar mentiras de maneira dolosa. É exatamente isso que esses parlamentares querem. Vou dar um exemplo para vocês. Aliás, vou dar 2 exemplos de péssimos parlamentares que querem fazer uso disso para se proteger das aleivosias que falam, ou seja, para se protegerem de si mesmos, a começar pelo tal Cabo Gilberto Silva do PL. Roda, Alex, por favor. Observe, antes de rodar a matéria, por que esse cara está buscando proteção. Roda aí, vamos lá. Eu lá na Paraíba, no segundo turno das eleições de 22, era deputado estadual, tinha sido eleito deputado federal, fazia campanha para o presidente Bolsonaro. E aí falei que Lula defendia o aborto, falei que Lula era a favor de ditadores. Aí o que foi que fizeram? O grupo que defendia o descondenado Lula entrou com ação contra a minha pessoa. Caiu aonde? No TRE da Paraíba, não. Caiu no TSE, está lá até hoje. E se eles colocarem para votar e caçarem o meu mandato, eu vou recorrer a quem? Eu vou recorrer a quem? A nosso Senhor Jesus Cristo, é? Isso é uma vergonha que está acontecendo no parlamento. Ou seja, o pilantra quer ganhar a eleição espalhando mentira, dizendo que Lula é a favor do aborto. É uma mentira clássica, é fake news. Isso foi, inclusive, objeto já de deliberação do Tribunal Superior Eleitoral e ficou muito claro que isso é uma inverdade clássica. Então, o que esse Cabo Gilberto quer? Ele quer se proteger das besteiras, das bobagens que ele falou, né, das aleivosias que são lançadas para ganhar uma eleição no tapetão, porque ganhar uma eleição mentindo não é bonito para ninguém, né? A não ser para esses pilantras que não têm o que defender da sua dignidade pessoal. Então ficam se escondendo da justiça usando esse anteparo legal que eles mesmos inventaram ontem. Quer ver outro caso? Gilvanda Federal. Eu vou mostrar para vocês a fala e depois eu vou explicar por que ele está dizendo o que disse. Roda para a gente, por favor, Alex. Eu estou indo na Polícia Federal para depor de algo que eu falei aqui na tribuna. Eu tenho mais 3 processos no STF por algo que eu falei. Ou seja, a esquerda está dizendo que é para privilégios para deputado. Não, aqui nós estamos exigindo o artigo 53. Deputados e senadores são invioláveis civil e criminalmente por suas opiniões. E eu estou indo agora depor na Polícia Federal por algo que eu falei aqui no Congresso Nacional. Algo que eu falei aqui no Congresso Nacional. Ele não diz o que é, né? Mas então eu vou dizer para vocês. Ele chamou a Gleisi Hoffmann, que é ministra da Secretaria das Relações Institucionais hoje, de prostituta, tá?
Foi isso que ele falou, é por isso que ele está indo na Polícia Federal lá tocar o pianinho, né? Responder pelas bobagens que falou. Então, o cara quer ter o direito de chamar a colega, ministra de Estado, uma pessoa respeitável, do que ele quiser, né? Chamou de prostituta, tá? Não usou essa palavrinha bonita, usou aquela outra bem feia, né? E é tão mau elemento esse sujeito que ele já foi, inclusive teve um mandato suspenso pelo Conselho de Ética da Câmara. Quer ver só? Vou lembrar aqui para vocês, olha, em maio passado, tá? A gente tem memória curta, mas eu estou aqui para lembrar para vocês. Olha, Hugo assina suspensão do mandato da Gilvanda Federal após ofensas à Gleice. O Conselho de Ética aprovou na terça-feira 6, né, nesse caso aqui é 6 de maio passado, né, a suspensão cautelar. Esse mau elemento ficou 3 meses fora do Congresso. Olha aí, ó, Gilvanda Federal. Pega a bandeira do Brasil e bota no ombro como se fosse, assim, defendê-lo, né, do conceito que esse cara goza. Agora, fico pensando aqui, o eleitor que vota num sujeito como esse merece o deputado que tem, né? O que a gente que não votou, a gente, sinceramente, não merece isso, que armem uma couraça dessa para proteger esse tipo de gente, né? Que acha que porque tem um mandato, muitas vezes comprado, com voto pago ao eleitor, pode fazer qualquer tipo de absurdo e desrespeitar a legislação, né? Eu vou ler aqui para vocês o trechinho da matéria da CNN. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, oficializou a suspensão cautelar do mandato de Gilvanda da Federal do PL do Espírito. Isso lá em maio, tá? Despacho publicado no dia 6 de maio. O despacho dizia o seguinte, olha, considere-se o deputado Gilvanda Federal suspenso cautelarmente do exercício do mandato por 3 meses nos termos da decisão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar desse documento. Então nós temos aí 2 bons exemplos. Um confessando que fez fake news, que quer imunidade para falar que o Lula é a favor do aborto, e o outro que xingou a colega de prostituta, né, a ministra de prostituta, e teve, de tão ficha suja que é, o mandato suspenso por decisão de um Conselho de Ética, que é o Conselho de Ética da Câmara, tá? Não estamos falando de uma Câmara de Gás, do Tribunal de Nuremberg, não. Estamos falando do Conselho de Ética da Câmara, que é absolutamente leniente com posturas, inclusive antirregimentais dos deputados, né? Então é isso. Agora vamos ver o que muda a partir da aprovação desse projeto, porque é muito importante a gente saber aonde é que as coisas vão se complicar no Brasil nas próximas semanas, nos próximos anos, talvez, né? Caso isso não sofra uma volta, não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Isso vai vigorar, vai ter gente reclamando ao Supremo, com certeza. O Supremo está numa posição dificílima aí, porque é uma decisão, né, dos parlamentares que diz respeito às próprias prerrogativas parlamentares. Então, provavelmente, isso aqui vai prevalecer, tá? Como é que é? Bota para nós na tela, por favor, a projeção. Como é que fica o julgamento dos deputados e senadores? Eles passam a ser julgados só pelo Supremo Tribunal Federal. Não é a partir do momento que começa o mandato, é desde a expedição do diploma, tá? Que acontece normalmente 2 a 3 meses antes de começar o mandato. Ou seja, foro privilegiado para eles. Como é que serão as prisões e os processos criminais? Os membros do Congresso simplesmente não podem mais ser presos. Só em flagrante delito e ainda assim de crime inafiançável. E também não podem ser processados, nada disso sem prévia autorização da Casa Legislativa. Então isso aqui vale para a Câmara, vale para o Senado, mas vale para as 27 Assembleias Legislativas do Brasil. São 26 e mais a Câmara Legislativa do Distrito Federal, né? Vale para todo mundo. É uma quantidade incrível de gente sujeita a esse tipo de privilégio aqui. A licença para processar, que deve ser expedida pela Casa Legislativa. A autorização para processar deve ser deliberada em até 90 dias, por votação secreta. Isso aqui não passou, tá? E por maioria absoluta. Mas a vontade deles é que a votação fosse secreta e a autorização para o processo necessitaria de maioria absoluta. Ou seja, uma minoria absoluta poderia muito bem conseguir bloquear qualquer tipo de investigação, inclusive de deputados, né, que cometem crimes gravíssimos, como, por exemplo, estupro, assassinato. Tem gente que, por exemplo, lá tem 2 notórios deputados que atropelaram gente, estão lá na Câmara até hoje, né? Então tudo isso serve para esse tipo de gente aí. Vamos ver lá. Suspensão da prescrição. Se a licença for negada, né, para processar, então pelo menos a prescrição fica suspensa enquanto durar o mandato. O prazo prescricional não corre, porque se continuasse correndo,
ao final do mandato, muitos dos crimes teriam sido prescritos, né? E como é que vai acontecer a prisão em flagrante, né? Olha, a Câmara tem 24... A Câmara não, a Casa Legislativa, tá? Qualquer uma, as Assembleias, a Câmara, o Senado, tem 24 horas para definir por voto secreto, era o desejo, não passou, sobre a prisão e a formação da culpa. E olha, e aqui tem mais uma aberração, tá? Que são essa história dos novos julgados pelo STF, os novos que vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. A partir de agora, passa a ter também a prerrogativa de foro, ou seja, presidentes de partido com representação parlamentar terão direito ao mesmo privilégio de se tornarem cidadãos inimputáveis. Se você está contente com isso, parabéns para você, o seu fígado deve ser de chumbo, né? Porque o meu está aqui revirado e cheio de bile, de raiva mesmo, de uma gente tão perniciosa quanto esses deputados, 344, que tiveram a coragem de apresentar um projeto absurdo como esse, né? Licencioso como esse. Tá? Pode tirar da tela para mim, Alex, por favor? Então é isso, você já sabe tudo o que aconteceu. A gente vai dar sequência aqui ao noticiário, porque tem muito mais coisa para falar, né? Olha, ainda sobre isso tem isso aqui, olha. No site do ICL Notícias também. Os juristas estão alertando que essa PEC da blindagem é inconstitucional, né? Vamos ver o que diz aqui a matéria escrita pelo Kleber Lourenço. A proposta número 3, que é o nome científico dessa PEC da impunidade, voltou à pauta da Câmara dos Deputados com esse substitutivo e esse substitutivo gerou fortes críticas dos meios jurídicos. O texto altera dispositivos da Constituição, os artigos 53 e 102, ampliando as prerrogativas dos parlamentares. Os dois principais pontos do substitutivo, que foi aprovado ontem, reforçam a blindagem, né? Mais juristas afirmam que o substitutivo retoma mecanismos de blindagem que já foram superados pela Constituição de 88. Por quê? Porque a Constituição buscou equilibrar as relações entre poderes. Em um parecer enviado à coluna, o jurista Marco Aurélio de Carvalho, que é coordenador do Grupo Prerrogativa, aquele grupo de advogados progressistas e garantistas, destacou que o texto invade as atribuições exclusivas da Justiça. Diz aqui o Marco Aurélio. O problema é que o projeto pretende não só controlar eventual prisão em flagrante ou cautelar de parlamentares, mas pretende, por assim dizer, controlar a própria formação da culpa. Ao falar em formação da culpa, ele está substituindo uma função que é do judiciário. Essa emenda ofende a tripartição dos poderes, que é cláusula pétrea. Carvalho foi além e ressaltou que o Congresso não pode se colocar como árbitro de questões que pertencem ao judiciário. Ele disse o seguinte: a proposta cria um modelo em que o legislativo, que deveria legislar, passa a decidir se um processo deve ou não seguir adiante. Isso não é papel do parlamento, é papel da justiça. E quando se tenta alterar essa lógica, o resultado é a desfiguração de quem? Do Estado Democrático de Direito. O constitucionalista Pedro Serrano, outro progressista, outro do Grupo Prerrogativas, reforçou essa crítica, chamando a atenção para o desequilíbrio institucional que essa medida provoca. Segundo ele, ao condicionar a persecução penal de parlamentares ao aval político dos seus pares, o Congresso passaria a se sobrepor ao Judiciário em matérias de competência constitucionalmente definidas. Diz aqui o Pedro Serrano, ele ofende a forma específica de equilíbrio de poderes, na realidade, que é a cláusula pétrea. Então, ele já, de plano, me parece inconstitucional, analisou aqui o Pedro Serrano. Também alertou que a proposta abre um precedente muito perigoso, que é o seguinte: se hoje o Congresso cria para si o poder de decidir se um parlamentar pode ou não ser processado, amanhã esse raciocínio pode ser usado para blindar outras autoridades. E o risco é instaurar uma lógica de privilégios que fere a ideia da igualdade perante a lei. E aqui eu acho que já está ferido, porque, né, os deputados resolveram colocar nesse rolo aqui os presidentes de partido. Esses não têm necessariamente mandato parlamentar, tá? Valdemar da Costa Neto não tem mandato parlamentar. Presidentes de partido não necessariamente têm mandato parlamentar. E entraram nessa barca aqui da impunidade absoluta, né? De cidadãos que não estão sujeitos à legislação penal nem nada. Quer dizer, o cara pode estuprar, pode matar, pode fazer o que quiser. Pode, enfim, esquartejar, que o Congresso, se quiser, vai negar à justiça o direito de processar o criminoso, tá bom?
Ainda segue aqui a matéria do Kleber, dizendo que especialistas ressaltam que a PEC tem um caráter autossalvacionista, porque isso reduz a possibilidade de responsabilização de deputados e senadores durante o exercício do mandato. Além de fragilizar a capacidade de atuação do Supremo Tribunal Federal, o texto estabelece mecanismos que garantem proteção corporativa e dificultam qualquer tentativa de investigar ou de punir parlamentares. Há também críticas ao voto secreto, que não passou, né, felizmente, porque isso fere o princípio da transparência e abre espaço para negociações obscuras dentro das casas legislativas. Então está aqui, é um projeto cheio de problemas, já foi aprovado, faltam apenas 2 destaques, não vão mudar a natureza dessa excrescência aprovada pelos deputados, mas isso tudo ainda vai para o Senado, né? Não se espere um comportamento muito diferente, mas há uma chance de que alguma coisa seja mudada nisso. E eu repito aqui que essa proposta espúria, essa proposta que é uma excrescência, foi aprovada inclusive com o voto de parlamentares do PT, o que é uma vergonha. O líder do partido, o deputado Lindbergh Farias, encaminhou a votação contra, mas 10 votaram do jeito que entenderam, ou seja, votaram a favor de transformar parlamentares de qualquer nível de poder em seres diferenciados da maioria, seres inimputáveis, seres fora do alcance da justiça. E por falar em seres fora do alcance da justiça, nós temos um outro exemplo aqui, que é outra vergonha para o país, né? É uma mácula incrível. Como é que um deputado federal se propõe a fazer o serviço que esse pilantra do Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos e ainda por cima ganha a proteção dos colegas dele para que ele seja salvo da refrega de ter que responder com o mandato pelas faltas a que está sujeito, justamente porque resolveu ir lá para a terra do Mickey Mouse, né? E ontem o PL fez aprontou enfim, um trambique mesmo para o país, né? E está aqui na manchete. Aliás, eu tinha dito, Alex, que a gente não ia mostrar a cara ao auditório, mas nós vamos mostrar agora, tá? Prepara aí para a gente, por favor. Olha aqui, olha, gente, olha que absurdo. O PL anunciou que o Eduardo Bolsonaro, a partir de agora, é o líder da minoria para tentar salvar o mandato. Antes de ler para vocês, eu vou mostrar o momento em que esse movimento aqui de salvação desse sujeito, que é um lesa-pátria, que é um traidor da pátria, foi anunciado por quem? Justamente pela atual líder da minoria, que agora já é ex, né? Quem é? A catarinense Carol de Tone. E anunciou isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Transformar um lesa-pátria no líder da minoria, né? Representando assim os partidos que são voz dissonante em relação ao governo. Roda pra gente ver esse momento lindo da política brasileira. Por favor, Alex. Comunicado muito importante, além das pautas importantíssimas que temos hoje e amanhã na Câmara dos Deputados. Gostaria de comunicar a todos a minha renúncia à liderança da minoria da Câmara dos Deputados para transferir essa responsabilidade ao deputado Eduardo Bolsonaro. Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e de coragem, especialmente diante das perseguições políticas que tanto o Eduardo quanto seu pai, Jair Messias Bolsonaro, estão sofrendo, além de tantas outras pessoas, como as pessoas do dia 8 de janeiro. Tenho convicção de que acima de qualquer interesse pessoal ou partidário existe algo maior, o compromisso com a nação brasileira. Eduardo, mesmo exilado diante dessas perseguições, tem demonstrado firmeza e dedicação na defesa das liberdades individuais e na busca para também tentar restabelecer o reequilíbrio entre os poderes, que é uma condição essencial para que tenhamos uma plena democracia. Então, nós confiamos plenamente na capacidade dele de conduzir essa liderança com responsabilidade e coragem. E seguirei, no caso, firme ao seu lado nessa missão, pois a nossa causa é maior. É a defesa da liberdade, da Constituição, da soberania e do futuro do Brasil. Então, vou passar a palavra nesse momento ao Zuco, ao Sócines, mais algum deputado que quer... Essa gente não se cansa de passar vergonha no país, não é verdade? O ICL Notícias, aqui no nosso portal, publicou uma matéria explicando aqui, né, que, olha, de acordo com parlamentares do partido PL, esse partido que é o partido onde que abriga a quadrilha golpista do Brasil, tá? Quadrilha eu falo porque esse é o termo já consagrado no julgamento da trama golpista, né? Essa quadrilha é uma quadrilha abrigada sob o PL do Valdemar Costa Neto. Então vamos lá, o partido da quadrilha, né, que abriu espaço para isso, fez o seguinte, olha, Eduardo não teria
nomeado líder da minoria, obrigação de comparecer às sessões da Câmara dos Deputados. Isso aqui é um ato da mesa, portanto não está no regimento. Isso afronta o artigo 55 da Constituição, que diz que o parlamentar que faltar um terço da sessão perde o mandato. Mas vamos lá. O anúncio foi feito na Câmara dos Deputados com a presença dos deputados lá dessa quadrilha, do partido da quadrilha, tá? Nomeação formal depende agora do presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos. O filho de Jair Bolsonaro está desde março lá nos Estados Unidos articulando com integrantes de Trump a aplicação de sanções contra o Brasil em resposta ao julgamento do ex-presidente que já se encontra aos costumes, condenado a 27 anos de cadeia, como você sabe muito bem. Eduardo Bolsonaro vai substituir a deputada federal Caroline de Toni, que você viu falando aí, entregando com maior orgulho, né, o cargo que tinha lá de líder da minoria, e em contrapartida, a deputada será nomeada vice-líder da minoria, exercendo presencialmente a liderança. Então é uma dupla, né? Ele lidera de lá sem ter que trabalhar, sem nada, recebendo salário, e ela de cá, exercendo em nome dele essa liderança. Iremos pedir para que ele, Eduardo Bolsonaro, possa se manifestar online e proferir os seus discursos, disse a parlamentar. Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e coragem, principalmente diante das perseguições políticas que Eduardo e seu pai estão sofrendo, disse a deputada, essa excelência de deputada chamada Caroline de Toni. O líder da oposição continua sendo Luciano Zucco. Então tem o líder da minoria e o líder da oposição, né? Ambos têm voz na tribuna e ambos têm cargos de representação. Ele, de fato, exercerá e representará Eduardo Bolsonaro, ela, aliás, né, a Caroline de Toni, representará Eduardo Bolsonaro enquanto ele estiver nos Estados Unidos, disse o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que é o líder do partido da quadrilha. Ao nomear Eduardo Bolsonaro como líder da minoria, o PL se baseou numa ata da reunião da mesa diretora, publicada em 5 de março de 2015. Então, eu estou dizendo, essa é uma decisão da mesa que afronta a Constituição. Vamos ver o que ela diz. O documento diz que a mesa considerou por unanimidade, na ocasião, que ficam justificadas ausências de registros de membros da mesa diretora e de líderes de partido que, em razão da natureza das suas atribuições, não precisavam registrar presença. Isso lá, foram buscar um caco de 2015, tá? Deputados do PL dizem reservadamente que a ação é um acordo com o Mota, a quem cabe a nomeação de um novo líder após a indicação do maior partido oposicionista, que no caso é o PL, que tem 88 deputados, né? Aliados de Mota, porém, não confirmam esse acordo até o momento. Mas como Mota é um presidente fraco, tíbio, né? Provavelmente ele vai assinar isso aqui referendando essa manobra terrível, né? Que macula o parlamento, mas eles não estão nem aí para moralidade, enfim, para o decoro. Faz tempo que eles não ligam para isso, né? Publicamente, Sóstenes disse que comunicou a Mota sobre a nomeação de Eduardo na noite de segunda-feira, só que não entrou em detalhes sobre se o presidente da Câmara avalizou ou não a condução. De acordo com a assessoria de imprensa de Hugo Mota, não houve acordo com o presidente da Câmara. E a nomeação do líder é feita de forma automática, ou seja, não cabe aval da mesa diretora. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, disse à Folha que há a possibilidade de o partido judicializar o caso. Se concretizarem isso, vamos pedir no plenário e até na Justiça contra essa isenção de faltas dos líderes da mesa, porque isso é um absurdo e é mesmo um absurdo, né? E o que disse o Hugo Mota sobre isso? O fraco Hugo Mota. O fraco Hugo Mota disse que vai analisar a decisão de conduzir Eduardo Bolsonaro à liderança da minoria. Vamos ler aqui um trechinho da matéria que está no Valor Econômico. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que irá conversar com as bancadas e com a oposição sobre a indicação do lesa-pátria Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos, ao cargo de líder da minoria. O que ele disse? Tenho que registrar que a escolha de líderes não depende da presidência da casa, já tirando o seu corpinho fora, né? Isso é um caso atípico. Vamos conversar com a oposição, com as bancadas e faremos a análise, disse Hugo Mota durante sessão de votação nesta terça-feira, dia 16. A deputada Thalíria Petroni, do PSOL, disse que já apresentou um ofício ao presidente da casa, solicitando que ele negue a indicação de Eduardo Bolsonaro à liderança sob o argumento de manobra para impedir a perda do mandato por faltas, né? E aqui eu vou chamar a sua atenção para um artigo que eu mesmo escrevi
para o portal dos Jornalistas pela Democracia. Quero ler aqui para vocês, para que vocês tenham uma ideia do custo que representa a vagabundagem do Bananinha, que agora, né, volta aí reconduzido para... A matéria está aqui, ó, reconduzido pelos seus colegas lá do partido da quadrilha à condição de líder da minoria. Saiba quanto custa a família golpista que não trabalha e recebe do PL dinheiro que é do fundo partidário. E dinheiro do fundo partidário é dinheiro do contribuinte brasileiro, né? Vamos lá, olha, Eduardo Bananinha, R$1.200.000 para suas férias golpistas. O deputado Eduardo Bolsonaro, que está foragido nos Estados Unidos desde o início do ano, recebeu sem trabalhar neste 2025 R$ 139.098,57 como pagamento de salário entre janeiro e março. A Câmara informa que desde abril estão sendo efetuados descontos pelas faltas enquanto ele segue em sua campanha antipatriótica lá junto ao governo Trump. No site da Câmara não está especificado quanto é que foi pago, tá? A gente precisa conferir no futuro se existe a confirmação de que está sendo descontado mesmo, porque lá simplesmente não existe informação nenhuma. Bananinha, como ele é conhecido, também já recebeu este ano R$ 12.759 de auxílio moradia de janeiro a março, é o que está lá no site da Câmara. Mas as despesas do deputado golpista são muito maiores quando comparadas às chamadas verbas de gabinete utilizadas para pagar cabos eleitorais, locações de carro, compras de combustível e outras despesas de representação. Por exemplo, né, impulsionamento na internet, contratação de assessoria e consultoria de mídia, essa coisa toda. A grande fonte de renda da família Bolsonaro, qual é? É exatamente o fundo partidário do PL, que é dinheiro público, tá? É dinheiro público. E é custeado pelo pagador de impostos. O PL, aliás, paga quase todas as contas que tem só com essa fonte, ou seja, com o dinheiro do fundo partidário. Portanto, quase tudo é tudo, tá? Vem do bolso do contribuinte. Você está pagando essa conta aqui. Olha, o partido dos Bolsonaro, sabe quanto já recebeu esse ano do fundo partidário? É brincadeira, é dinheiro que não acaba mais. R$ 98.870.946,13 de janeiro a agosto. Em dezembro, essa conta, somando todo o dinheiro do fundo partidário, vai chegar a R$ 170 milhões, 170 milhões, tá? Para custear os 88 conspiradores que o partido mantém lá na Câmara Federal. Aí o que acontece com uma fração desse recurso? Uma fração desse recurso vai para a família Bolsonaro, que vive como parasita, mamando na teta do contribuinte por intermédio do Partido Liberal. O aluguel da casa de Michele e Bolsonaro é custeado pelo partido desde 2023, quando Bolsonaro voltou da sua temporada na Flórida. Na época, o partido informou que o aluguel seria de R$ 12 mil. Esse valor, corrigido pelo IPCA, eleva a alocação para R$ 13.500 por mês. Só que isso é só o valor do aluguel, porque o partido também paga outras despesas, como, por exemplo, o condomínio e o IPTU, né? E recolhido lá dentro dessa casa, o Jair Bolsonaro segue recebendo salários pagos pelo PL de R$ 33.873,67, mesmo valor que é pago a Michele, que também ganha mais R$ 33.873, tá? Aí, olha só, somando o valor pago a Michele e Bolsonaro, nós temos esse ano 300.928 até o mês de agosto, tá? O pessoal já ingressou com uma representação perguntando ao TCU se a casa de um sujeito que está preso e não trabalha e o salário dele podem continuar sendo pagos, né, com dinheiro público, porque afinal de contas é dinheiro do contribuinte, ainda que o PL seja um partido que gerencia a aplicação desse recurso, né? E essa tese de que o mau comportamento dos políticos não merece acolhida nem dentro do partido, está lá expressa também no regimento do PL, que diz o seguinte, lá no artigo 44, inciso 10º, agir com improbidade, não pode, hein? O que fala esse artigo? Que o parlamentar, o filiado ao partido não pode fazer. O que ele não pode, segundo o texto do regimento do PL, tá? Do estatuto do PL, agir com improbidade ou má exação no exercício de cargo, função pública ou partidária ou assumir conduta pessoal reprovável. Será que o PL considera
uma conduta reprovável dá golpe de Estado? Porque se considera que é uma postura reprovável, não pode continuar pagando nem o salário de 33 mil e nem o aluguel de 13.500 reais do Bolsonaro, né? Por falar em Bolsonaro, gente, o programa está acabando, preciso informar aqui, a equipe médica do Hospital das Clínicas foi atender o Bolsonaro lá em Brasília. O que ele teve ontem, pelo que se informou, foi uma crise braba de soluço. Ele tem problemas digestivos por causa das cirurgias múltiplas a que já se submeteu. Teria chegado ao hospital ontem com uma crise de soluço brava e também com pressão baixa, né? E aí veio essa equipe daqui de São Paulo para analisar o estado de saúde do presidente. E a matéria aqui no portal do ICL explica que essa equipe está viajando para Brasília, o Bolsonaro foi levado na terça de tarde ontem às pressas para um hospital, sob escolta forte dos policiais. Segundo o senador Flávio Bolsonaro, apresentando crise de soluço, vômito e pressão baixa. No último domingo, o ex-presidente foi ao hospital DF-Star para remover lesões da pele. Exames feitos no domingo mostraram que Bolsonaro tem um quadro de anemia por deficiência de ferro, não é nada, não vai morrer por conta disso, e resquício de uma pneumonia recente. A pneumonia é por broncoaspiração. Por quê? Porque esse quadro de refluxo acaba fazendo com que alguma coisa vá parar no pulmão dele. A gente deseja que o Bolsonaro tenha muita saúde mesmo, né? Porque ele tem 27 longos anos de pena para pegar pela frente e vai precisar ter saúde ótima para isso, né? Como você sabe, ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, né? Vamos passar... aqui, olha, o Flávio Bolsonaro está dizendo mais. No Estadão está dizendo que o ex-presidente vai permanecer internado e pediu uma trégua ao ministro Alexandre de Moraes. O que tem a ver uma coisa com a outra? O Alexandre de Moraes, por acaso, é médico para dar trégua para paciente? Vamos lá para a notícia aqui no Estadão. O senador Flávio Bolsonaro, PL do Rio de Janeiro, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a ter falta de ar e vômito a jato antes de dar entrada no hospital DF-Star. Segundo o senador, o ex-presidente passará a noite, já passou, né, sob observação médica. A crise de soluço acomete o ex-presidente desde a última cirurgia, pela qual passou em decorrência da facada lá de 2018, durante a campanha eleitoral. De acordo com o parlamentar, esses soluços aumentaram nos últimos dias e na manhã desta terça 16 provocaram o travamento do diafragma e falta de ar. Os filhos disseram que ele chegou a ficar 10 segundos sem respirar, né? Eu, por exemplo, tenho a apneia noturna, também fico 10 segundos sem respirar e no dia seguinte acordo às 4 da manhã e venho trabalhar. Vamos lá. Na saída do local após a visita ao pai, o parlamentar atribuiu o mal-estar à decisão da primeira turma do Supremo que condenou o ex-presidente a 27 anos de prisão por planejar um golpe de Estado. Em seguida, o que fez o Flávio Bolsonaro? Pediu trégua ao ministro Alexandre de Moraes, a quem se referiu como terrorista. Terrorista por quê? Porque engaiolou o pai, que é um golpista, né? Queria fazer um pedido de público. Até terrorista dá trégua quando tem guerra. Então quero pedir para o terrorista aí dar uma pausa um pouco, diz o senador. Aliás, a trégua é boa, porque agora o Bolsonaro pode ficar em casa 27 anos sem ter que fazer absolutamente nada, né? Ainda tem as aposentadorias e tem o salário do PL. Flávio, você quer trégua maior do que essa para o seu pai? Devia estar comemorando isso. Mas o Flávio também relatou que o pai se queixa constantemente da condenação, é a reação de uma pessoa normal que sabe que é inocente, é a tensão o tempo inteiro que fazem sobre ele, esse linchamento que sofreu no Supremo. E aqui eu faço uma pausa, só para lembrar para vocês aqui o seguinte: toda vez que se vê acossado por uma situação negativa, que aliás ele mesmo criou, Bolsonaro baixa o hospital, né? Será que não tem uma interferência do quadro emocional desse sujeito com as manifestações que ele apresenta, né? Nós vamos saber ao longo dos próximos dias aí. Mas olha, o Moraes, só para lembrar para você, infelizmente não é médico. E a trégua que o Flávio Bolsonaro pretende para o pai, precisa pedir ao corpo clínico lá do Hospital DF-Star, que é quem cuida da saúde dos doentes, tá certo? Gente, olha, faltou falar aqui ainda, e eu vou falar rapidamente sobre o assassinato do ex-delegado, doutor Rui, né? O ministro Lewandowski, da Justiça, ofereceu a ajuda da Polícia Federal. O Derrite, que é o secretário de Segurança de São Paulo, disse que não precisa. Ontem mesmo disse que já identificaram 2 suspeitos. Um deles, falou, para surpresa de ninguém,
era um sujeito que com várias passagens na polícia por roubo, tráfico e foi, inclusive, menor infrator. Mas não apresentou os nomes e não apresentou suspeitos. E também não houve nenhuma prisão por enquanto, né? Então, vamos aguardar o desfecho disso. Só para lembrar, quando houve a outra execução do Gritzbach, que era o grande lavador de dinheiro do PCC, houve o indiciamento de 12 policiais militares servindo ao crime organizado, tá bom? O restante das informações você tem daqui a pouquinho no N1 e eu agora preciso fazer o nosso comercialzinho, porque, gente, olha, o Despertar tá chegando, vai ser sexta e sábado, tá? Ainda dá tempo de comprar seus ingressos. Os ingressos para os camarotes lá no Vibra já estão esgotados, mas aproveita hoje, porque se você quer participar desse grande evento aqui promovido pelo ICL, daqui a pouco não tem mais ingressos, tá? Porque o auditório não cabe tanta gente assim que tem manifestado interesse, tá? E aqui, olha aqui, ó, despertar2025.com.br, despertar2025.com.br. É aqui que você vai comprar o seu ingresso, então faça isso rápido, porque senão você corre o risco de não ter como entrar lá no auditório da Vibra, tá bom? Gente, bom dia para vocês, obrigado pela audiência, vem aí o N1 para aprofundar a discussão de todos esses temas que nós tratamos aqui e ampliar ainda o escopo temático para você. Bom dia, boa quarta-feira, amanhã, 7 da manhã, estamos de volta aqui. Tchau. Salve! Eu sou Chico Pinheiro, estou aqui com uma novidade que me enche de orgulho. Importante, a revista digital, revista Liberta. É um espaço novo de jornalismo com profundidade, coragem e compromisso com a verdade, para quem não aceita mais ver as coisas pela superfície. Na revista Liberta, toda semana, você vai encontrar análises críticas sobre política, cultura, atualidades e os grandes temas de nosso tempo. Artigos exclusivos, escritos por um time de peso que pensa o Brasil e os tempos em que vivemos com independência. Faça sua assinatura agora mesmo acessando icl.com.br/revista e atenção, se você já é aluno de algum curso do ICL, tem desconto exclusivo para entrar com a gente nessa jornada. E venha com a gente, a informação de verdade é a base da liberdade. Revista Liberta, ICL em profundidade. Só o conhecimento liberta.